Oi, eu sou o Brasil. Já passei por muitas coisas pela minha história e sou conhecido por muita gente. Talvez a maioria me conheça como o país do futebol, e essas 5 estrelas representam as 5 copas que já ganhei. Mas talvez vocês me conheçam também pela minha fauna, ou as belas praias pelo meu litoral, o povo festivo e feliz que se encontra aqui, ou também a minha flora. Porém, uma parte de minha história muitas vezes é esquecida e induzida ao silêncio. Em meados de 1960, muitas pessoas ficaram descontentes com o governo de Jango, com medo de me transformar em Cuba. Portanto, os militares vieram e aplicaram o golpe. Isso aconteceu em 1964. Os militares ajeitaram suas tropas e tomaram o poder do Brasil. Eles eram contra o comunismo e achavam que Jango estava tentando fazer uma reforma comunista no país. Fizeram isso pois perceberam que teriam apoio popular, pois acreditava-se que restaurariam de novo a democracia. E Jango não teria como se opor, pois se o fizesse, os Estados Unidos mandariam tropas como apoio aos militares. O primeiro militar no poder foi o general Castelo Branco. Ele criou o SNI, Serviço Nacional de Informação. Era nada mais nada menos que um órgão de espionagem para poder ver o que as pessoas estavam fazendo e assim diminuir a oposição ao regime militar. A primeira coisa que ele fez foi criar o Ato Institucional 1. Não satisfeito, criou o 2, o 3 e o 4. Ele ficou mais tempo do que deveria e aprontou muito mais no país. Após Castelo Branco veio Arthurzinho, Arthur da Costa e Silva. Não muito diferente, durante seu governo cresceu muito a oposição à ditadura, e com isso várias pessoas foram às ruas para fazer protestos contra a repressão, como estudantes, políticos e maçons. Muitos mostraram sua indignação, mas de certa maneira sempre eram reprimidos pelos militares. O governo passou a fazer censura, controlando o que as pessoas podiam fazer. Houve limitação das liberdades individuais, assim proibindo de exporem suas opiniões. Muitas pessoas foram presas, sequestradas, desapareceram ou foram torturadas, e muitos não tinham motivo algum. Isso porque ao instalar o Ato Institucional 5, houve suspensão do habeas corpus, e isso tudo estava agora dentro da lei. POLOP-POC, Política Operária, Partido Operário Comunista. A Organização Revolucionária Marxista, Política Operária, ORM-POLOP, surgiu da fusão entre setores da juventude do Partido Socialista, seção da Guanabara, com grupos de intelectuais organizados em torno das teorias da Rosa de Luxemburgo em São Paulo, e um grupo da juventude trabalhista na seção de Minas Gerais. A ORM-POLOP foi a primeira organização de esquerda a surgir no Brasil, excetuando-se os grupos trotskistas. Em meados de 1967, em seu 4º congresso, a organização se dividiu. Um grupo uniu-se à dissidência leninista do PCB, Rio Grande do Sul, e formou o Partido Operário Comunista, POC. E 2 outros, defendendo posições de luta armada imediata, ligaram-se a setores saídos do Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR, originando o VPR e o Colina. Em 1970, a POC dividiu-se e parte dos dirigentes da antiga POLOP formaram a Organização de Combate Marxista-Leninista, Política Operária, OCML-POLOP. 3 militantes do POC foram mortos no Brasil e 4 no exterior, sendo 2 no Chile e 2 na Argentina. PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista. Desde 1929, existiram no Brasil agrupamentos políticos que reuniam marxistas alinhados com as ideias de Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa de 1917, que terminou expulso da URSS no final da década de 20, quando o poder começava a ser monopolizado por Joseph Stalin. O PORT, fundado em 1953, sob a influência do argentino Homero Cristalli, conhecido como Juan Posadas, foi o mais importante dos grupos trotskistas existentes no Brasil. Nos anos 60, atuou junto de ligas camponesas e chegou a ser reprimido durante o governo de Miguel Arraes, em Pernambuco. Depois do golpe militar de 1964, o PORT foi atingido pela repressão, mas voltou a atuar principalmente no movimento estudantil de São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul. Deslocou militantes para o meio operário e participou ativamente do meio sindical. O PORT teve 3 militantes mortos, 2 no Brasil e 1 na Argentina. Sem partido. Muitos dos mortos e desaparecidos na ditadura militar não tinham filiação com nenhum partido ou organização de esquerda.
Essas pessoas foram mortas por conta do estado policial da época, da repressão generalizada, por manifestações de rua ou simplesmente por serem suspeitas de subversão. E às vezes, nem por isso. Foram registradas mais de 100 mortes de pessoas que não tinham um vínculo orgânico com a esquerda ou que esse vínculo era desconhecido. Senhores passageiros, dentro de poucos minutos passaremos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, Brasil, país onde se torturam e matam jovens estudantes. Eu, Zuleika Angel Jones, disse isso no microfone do avião em plena época de ditadura militar. Sou mochilista reconhecida no mundo todo. Meu filho, Stuart Angel Jones, foi preso, torturado e morto. Sua morte não foi admitida e seu corpo foi ocultado. E desde então eu me tornei total opositora do regime. Eu estava muito indignada, e os órgãos de segurança tentaram 1000 formas de me fazer calar. Eu fui alertada de que usariam o código 12 contra mim, simulando o acidente ou assalto. Mas não era possível me prender ou forjar meu suicídio, como fizeram com outras pessoas. Minha morte teria que parecer um acidente. Numa noite, depois de uma festa, eu fui para casa dirigindo, cansada de um dia cheio. Há várias versões do acidente que causou a minha morte. Segundo o laudo da perícia, eu inexplicavelmente desviei da minha rota, bati numa mureta e capotei. Isso sem nenhuma reação de defesa da minha parte. De acordo com eles, eu estava com muito sono. Sem testemunhas ou provas, ninguém conseguia desmentir a farsa. Durante a comissão especial sobre a minha morte, o advogado da família apresentou 3 elementos que poderiam desvendar a verdade. O primeiro era uma declaração da minha psiquiatra, dizendo que eu estava me sentindo ameaçada e apavorada. O segundo era o advogado de Brasília, que afirmava ter visto 2 carros colidirem com o outro, o meu. O terceiro, um jovem que viu tudo e com 2 amigos foi até o lugar do acidente para prestar socorro, mas os 3 foram impedidos pela polícia de chegarem perto. O laudo técnico confirma, a versão da perícia é duvidosa. Eles sabiam que não tinha como meu carro sair da pista daquele jeito, que sofri uma fratura na perna por pisar no freio na hora do impacto. Não tinha álcool no meu sangue. Não tinha falta de reação de defesa porque eu estava com sono. Eu só queria justiça pelo meu filho. Eu, Severino Elias de Melo, filho de Paulino de Melo e Joelmira Araújo de Melo, nasci na Paraíba em 1913. Na adolescência, fui mascate no sertão, viajando na garupa de um cavalo. Com 17 anos, me mudei para o Rio de Janeiro, onde fui recrutado na aeronáutica. Juntei-me ao Luiz Carlos Prestes e aos comunistas em 1935, em uma tentativa de Aliança Nacional Libertadora tomar o poder. Fui afastado da aeronáutica e preso, sendo liberado em 11 de dezembro de 1935. Me tornei comerciante e passei a residir na Ilha do Governador. Fui preso por oficiais da aeronáutica no dia 28 de julho de 1965, por ordem de um encarregado do inquérito policial militar, instaurado no núcleo do Parque de Material Bélico. De lá, fui conduzido ao xadrez da base aérea do Galeão, onde permaneci incomunicável por um dia, ao fim do qual fui dado como morto por suicídio. No dia 30 de julho, oficiais da aeronáutica foram até a casa da minha família comunicar que eu teria me suicidado com um lençol. Minha filha reagiu com indignação e revolta e chegou a ficar detida por 12 horas. No dia 22 de outubro, os policiais encarregados da repressão às manifestações de rua voltaram a matar. Eu, Luiz Paulo Cruz Nunes, um estudante de medicina e estagiário de patologia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui assassinado dentro do hospital universitário por policiais que me seguiram desde a rua. Fui baleado na cabeça a curta distância e levado ao hospital Pedro Ernesto em estado desesperador. Frustrados foram os esforços para me salvar. No dia seguinte à morte de Luiz, explodiu novamente os protestos em vários pontos do Rio. Mais mortos, mais feridos, mais presos, mais violência. Um desses mortos sou eu, Clóvis Dias Amorim, 22 anos, operário da Companhia Antártica Paulista. Fui morto por agentes do DOPS ocupantes de uma viatura verde, encostada ao lado do jipe do comando da PH, com um tiro no pescoço. Luiz Paulo, tiro na cabeça, Clóvis, tiro no pescoço. No mesmo dia, na mesma manifestação, eu também fui morto.
Meu nome é Luiz Carlos Augusto e enquanto trabalhava, saí pela janela e fui atingido por uma bala perdida. O relator, Grandino Rodas, propôs o deferimento do meu caso, destacando que minha morte não se deu na rua e que eu estava completamente subjugado antes de ser eliminado. Com isso, aprovou o requerimento de minha família e propôs o indeferimento dos demais, com o argumento de que passeatas são grandes manifestações que congregam multidões, sem hora de planejar o próprio curso. Eu, João Roberto Borges de Souza, estudante da Faculdade de Medicina de João Pessoa e vice-presidente da União Estadual dos Estudantes de Paraíba, fui preso no início de 1969 no Recife. Fiquei detido por 3 meses para interrogatórios, onde sofri torturas. Em 7 de outubro, fui sequestrado por elementos do CCC e do CNMAR. Meu corpo, apresentando inúmeros ferimentos e tendo o rosto quase completamente desfigurado, foi jogado em um açude em Catolé do Rocha, Pernambuco. Meu nome é Arida Rosa. Eu e um amigo estávamos entregando boletins aos candidatos a vestibular na Federal do Rio Grande do Sul. A diretora nos viu e chamou o DOPS. Eles não viram a gente entregando os papéis, mas nos prenderam mesmo assim. Fomos soltos depois de um tempo, mas parece que o processo continuou, pois fomos condenados a 6 meses de prisão pela posse dos boletins. O que tinha neles? Críticas contra a falta de vagas nas universidades e o regime militar. Fui preso, condenado, internado em um manicômio e morto. Mas disseram que me matei um dia depois de terminar com minha namorada. Meu nome é Otávio, 70 anos, primeiro farmacêutico de Ilha dos Araújos. Eu não fazia parte dessa militância política. Estava saindo da cidade com os meus filhos, Augusto e Wilson, até as coisas se acalmarem. Foi quando fomos abordados por um velho conhecido da família, junto com outros 2 caras. Foi tudo muito rápido. Tiraram as chaves do carro e começaram a atirar. Augusto morreu na hora. Wilson parecia morto também. Eu consegui sair do carro e me arrastar, mas um dos caras veio atrás e atirou no meu rosto. Minha nora e a empregada assistiram a tudo. Tentaram ir atrás do meu outro filho, Milton, mas ele conseguiu escapar. Eu, Durvalino de Souza, era filho de José Porifício de Souza, político desaparecido que foi líder camponês de Trombas do Formoso, em Goiás. Fui preso em abril de 1964 e torturado para informar onde estava escondido meu pai. Como consequência das violências contra mim praticadas, enlouqueci e fui internado em um manicômio em Goiânia, onde desapareci em 1973, sem nenhuma explicação. Eu sou Sidney dos Santos. Abandonei o curso de Geologia da Universidade de São Paulo para me dedicar à militância política. Fui editor do jornal Frente Operária. Me tornei clandestino desde o golpe militar de 64. Me exilei na Argentina em 1972. Fui sequestrado em Buenos Aires 4 anos depois, quando a Superintendência de Segurança Federal invadiu minha casa. Nunca encontraram meu corpo. Meu nome é Egino João Pio. Fui o primeiro prefeito de Balneário Camboriú. Fui denunciado por corrupção por culpa de perseguições políticas e levado à força para Florianópolis, sem nem poder me despedir da minha família. Fui preso e interrogado na Escola de Aprendizes de Marinheiro em Florianópolis. Me encontraram morto no banheiro, enforcado com um pedaço de arame e os pés encostados no chão. Divulgaram como suicídio. Eu sou Nabib, 65 anos. Saí de casa no dia 1º de abril de 1964, assim como vários outros manifestantes. E nunca voltei. Fui atingida por um disparo que acertou meu tórax. Se não fosse pelo marido da minha neta, eu teria sido enterrada como indigente. Meu nome é Edson Luiz, estudante e manifestante. Eu estava na fila para jantar no restaurante do Calabouço quando a polícia militar invadiu e começou a atirar. Uma das balas atingiu meu coração. Meu nome é Manuel Rodrigues Ferreira. Sou comerciário e estudante universitário. Fui ferido na cabeça por 2 balas durante a repressão ao movimento estudantil no Rio de Janeiro. Fui levado ao hospital, mas morri algumas semanas depois. Meu nome é José Inocêncio Pereira e eu era um camponês. Em 5 de novembro de 1972, no engenho Mata Piruna, na cidade de Escada, Pernambuco, fui morto a tiros por agentes do DOPS. Eu defendia os direitos do trabalhador sem terra. Fui assassinada por um jagunço a mando de latifundiários. E me chamo Margarida Maria Alves. Me chamo Guido Leão e fui morto em Betim, Minas Gerais, durante uma greve enquanto montava guarda na frente da Fiat Automóveis. Sou Lida Monteiro da Silva e morri após a explosão de uma carta-bomba. Eu também morri assim. Eu também. Eu também. Eu também morri. Eu também. Eu também morri. Eu também morri assim. Eu também. Eu também morri. Eu também. Eu também morri. Eu também. Eu também. Eu também morri assim. Eu também. Eu também morri. Eu também. Eu também morri. Eu também morri assim. Eu também. Eu também. Eu também morri. 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 Eu também morri assim. Eu também. Eu também. Eu também morri assim.
Eu também morri. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também morri. Eu também morri. Eu também. Eu também morri. Eu também. Eu também morri. Eu também morri. Eu também morri. Eu também morri. Eu também. Eu também. Eu também morri. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil.